Graça e paz a todos, que Deus abençoe a sua vida. É com muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez, com o coração cheio de alegria, para orar com você e para meditar nas Sagradas Escrituras, na mensagem de Deus para as nossas vidas. Nós estamos nesse mês estudando sobre os atributos de Deus, as perfeições divinas, que falam muito ao nosso coração. É momento de todos nós contemplarmos as verdades de Deus, a grandeza de Deus, entendendo quem é Deus para nós, como Ele age na nossa vida e como Ele renova a nossa mente, o nosso coração todos os dias. Que Deus te abençoe, meu irmão. Aqui nós estamos para atender os seus pedidos de oração e estar com você, intercedendo pela sua vida, pela sua família, por tudo aquilo que você quiser escrever nos comentários e enviar para a gente. Nós estamos sempre mantendo a atitude de falarmos com o nosso Deus, de mantermos a chama acesa, de nunca deixarmos a presença do Senhor não ser percebida na nossa vida. Nós nos voltamos em adoração, em reunião de oração, para contemplar a grandeza do nosso Deus. Quero fazer uma oração com você. Peço a você que feche seus olhos nesse momento. Vamos falar com Deus, preparando o nosso coração para o entendimento da sua palavra. Deus bendito, amado Pai, na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria. Na tua presença, Senhor, a nossa alma se aquece com o fogo do teu Santo Espírito, que purifica a nossa alma de todo pecado, Senhor. Mas também nos aquecemos, Senhor, da alegria, da motivação genuína e verdadeira, que só o teu Espírito Santo pode produzir em nós. A Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, neste momento, receba a nossa oração, nos conduza na compreensão da tua palavra, Senhor, na meditação, na reflexão das tuas sagradas escrituras que falam tão claramente e tão preciosamente a respeito da tua grandeza, da tua misericórdia por nós e também da tua santidade que nos faz ter temor ao Senhor, nos voltando em adoração para ti, Senhor. Esteja, Senhor, neste momento com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com todos aqueles que nos ouvem na sua casa, pela internet, Senhor, para que, ó Deus, a tua graça os alcance, esteja habitando plenamente com os nossos queridos amigos e irmãos. Conduz-nos, Senhor, em mais um estudo que vamos começar a fazer agora. Em nome de Jesus, nós te oramos, nós te agradecemos. Amém e amém. Convido você, meu irmão e minha irmã, a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 14, 15 e 16. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 14 a 16. Nós vamos continuar o estudo da última quarta-feira, que fala a respeito da santidade de Deus. Como eu disse no início, nós estamos estudando sobre os atributos de Deus. Os atributos que a palavra dele revela a respeito de quem é o nosso Deus, quais são as suas perfeições divinas, quais são as suas qualidades reveladas na Bíblia, que fazem com que a gente seja impactado de contemplação, de regozijo e de temor ao Senhor, sempre mantendo a esperança no Evangelho, no amor de Cristo derramado nos nossos corações. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 14 a 16, a palavra de Deus diz assim: Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em
todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pensar com você de uma forma simples e prática, como é o nosso estudo de quarta-feira, a respeito das consequências da santidade de Deus. Na última quarta-feira nós falamos abertamente o que significa a santidade de Deus. Nós lemos a primeira carta de João, que diz que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma. E, portanto, o apóstolo João, inspirado por Deus, nos conclama a nos voltarmos para a luz de Deus, para a santidade, para a pureza de Deus, e deixarmos aquilo que a palavra de Deus denomina de trevas. O pecado, o mal, a influência do inimigo, a influência das paixões mundanas, e nos voltarmos para termos no nosso coração uma busca sincera desse caráter de Deus. Nós vimos que a santidade de Deus deve ser entendida como uma excelência da própria natureza divina, pela qual se observa na Bíblia a soma de todas as perfeições divinas que mostram como nosso Deus é reto, puro, justo, verdadeiro e que jamais terá essa santidade, essa pureza, essa perfeição no seu ser imaculada. Deus é santo, 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 e é assim que a palavra de Deus o revela, como um Deus perfeitamente santo, que não peca, que não pode ser tentado a pecar, que na sua perfeita santidade ele se volta contra o pecado, ele envia Jesus Cristo para a cruz, para satisfazer as exigências da sua lei que é santa, porque é a lei de um Deus santo. E a santidade, portanto, nos conduz a refletir e a mudarmos do nosso coração muitos padrões de vida que são contrários àquilo que a palavra de Deus ensina. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos e vemos a santidade de Deus, algumas consequências dessa santidade são necessárias de acontecer na nossa vida. Nós vimos, então, na última quarta-feira, sobre as características da santidade de Deus, e agora nós vamos falar um pouco das consequências disso para a nossa vida. Como filhos da obediência que somos, é assim que o apóstolo Pedro nos chama, a gente não deve se amoldar às paixões que nós tínhamos anteriormente na nossa ignorância, quando nós não tínhamos Deus no nosso coração. Talvez na sua vida essa tenha sido a experiência. Você viver um longo tempo longe de Deus, mas houve um dia na sua história, ou talvez houve um processo na sua existência em que Deus foi convertendo o seu coração, em que tudo aquilo que era contrário a Ele foi perfeitamente você sendo convencido de que há muitos erros em você e, de fato, seu coração se voltou para Jesus. Então, a exortação de Pedro é dizer que se uma vez nós fomos chamados por Deus em Cristo Jesus, nós temos que seguir a esse Deus que é santo, que é exatamente o Deus que nos chamou, para nós nos tornarmos também santos, separados, aperfeiçoados em todo o nosso procedimento. Nós não somos perfeitos e não vamos alcançar perfeição nessa condição terrena. Porém, santificação consiste naquele processo que Deus começa na nossa vida, fazendo morrer todas as nossas imperfeições, dia após dia, mediante o olhar para Cristo, mediante a obra do Espírito Santo nos nossos corações. Tudo isso provém de Deus, nada provém de nós. A nossa responsabilidade é nos voltarmos para esse Deus e não endurecermos o nosso coração e termos um olhar fixo e atento para esse Deus
que também é misericordioso, que é amoroso, que é gracioso, mas que nos chama a termos um reverente temor a Ele na vida. Eu vou explicar o que é isso. A primeira consequência dessa santidade de Deus é que Deus tem ódio a todo e qualquer pecado. Sim, o Deus que ama, o Deus que é essencialmente amor, ele tem ódio pelo pecado. E é interessante, Deus abomina o pecado. O pecado, sendo uma abominação para Deus, é certo que ele necessariamente se volta contra o pecado. Ele se ira contra o pecado. Deus muitas vezes perdoa o pecador, mas nunca, porém, ele perdoa o pecado. O pecado só é perdoado com base no fato de que Jesus Cristo, nosso Senhor, levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Castigo esse que todos nós merecíamos por causa do pecado, mas que Deus soberanamente imputou e lançou esse castigo punindo a Jesus Cristo no nosso lugar. Porque sem derramamento de sangue, você sabe muito bem disso, não há remissão, não há perdão de pecados. É interessante a gente perceber que essa característica de Deus de se voltar contra o pecado, se voltar contra o mal, se voltar contra a injustiça, contra a impiedade, é um caráter que difere muito dos falsos deuses do mundo antigo. Os deuses pagãos do mundo antigo, e bem como também os deuses do paganismo moderno, têm um caráter muito diferente do Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Desse Deus que é perfeitamente santo. Os deuses antigos, né, do mundo pagão, do primeiro século, vamos pegar, por exemplo, a cultura grega, são deuses perfeitamente falíveis, que têm um caráter duvidoso, que têm uma moral esquisita. É diferente desse Deus perfeitamente justo, perfeitamente imaculado, que é revelado nas Sagradas Escrituras. Um Deus perfeitamente santo, que tem a mais intensa aversão a todo pecado, ele jamais poderia ser produto da mente humana caída. Que coisa bonita, né? Os homens nunca conseguiriam idealizar um Deus que fosse perfeitamente santo. Nada torna mais manifesta a terrível depravação do coração do homem e a sua inimizade contra o Deus vivo do que você expor essa essência de Deus, que é a santidade infinita, perfeita e imutável do Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Ele se ira contra o pecado. Mas também a santidade de Deus nos mostra a nossa insuficiência nas nossas ações para nós obtermos a aceitação desse Deus. Deus não nos aceita com base naquilo que nós somos. Deus nos aceita com base no fato daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Se há uma coisa que a santidade de Deus revela, é a nossa insuficiência, a nossa incapacidade de sermos aceitos, porque um Deus perfeitamente santo jamais conseguiria nos aceitar pecadores que nós somos, com base nas nossas ações, com base em alguma coisa que a gente queira dar a Deus. Isso é completamente impossível. O melhor que o homem pecador pode produzir já vem manchado pelo pecado. Segundo o profeta Isaías, é trapo de imundícia. Isso é o melhor das nossas obras. Mas bendito seja o nome de Deus, porque aquilo que a santidade de Deus exige, a graça supriu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E todo pobre pecador que corre para Cristo em busca de refúgio foi e permanece aceito por Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Que coisa linda perceber isso, né? É por isso que, como a gente disse, a santidade de Deus é perfeitamente manifestada na cruz de Cristo. Ali Cristo foi punido pelos nossos pecados, mas ali a nossa declaração
de justificados, de aceitos por Deus, sabe? Para sermos transformados, foi perfeitamente cumprida. Cristo, na cruz, satisfez a lei de Deus e satisfez as exigências da perfeita santidade do Pai. Com isso, a gente conclui a necessidade de nós nos aproximarmos de Deus com uma séria reverência, termos reverência diante de Deus, porque Deus é santo. E quando eu falo de reverência, eu estou me referindo não a uma atitude religiosa, mas estou me referindo a um padrão novo de vida, que é baseado no fato da graça de Cristo revelada na cruz do Calvário. Jesus morreu numa cruz por mim. Logo, eu vou agir para com o meu Deus, levando Ele a sério na minha vida. Ele é santo. O seu nome é grandemente reverenciado por todos aqueles que cercam a Deus, que se aproximam de Deus. O Salmo 99, versículo 5, o salmista diz: exaltem ao Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, porque Ele é santo. Ou seja, Deus deve ser adorado na postura da mais profunda humildade do nosso coração. Reverência para com Deus torna o coração humilde, torna o coração simples na busca ao Senhor, entendendo que Ele é santo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e quanto mais nós o tivermos no coração, mais aceitável será a nossa adoração a Ele. E, por último, a santidade de Deus nos leva a ter um desejo ardente de sermos transformados por Deus. De sermos transformados por Deus e sermos constantemente aperfeiçoados, moldados, trabalhados pela graça de Deus para dia após dia deixarmos de lado o nosso pecado, as nossas ambições egoístas, as nossas prioridades erradas e nós nos voltarmos apenas para aquele que é santo, para aquele que é justo, para aquele que é perfeitamente Deus soberano e Senhor, cuja essência é pura, é santa, é correta e que jamais irá falhar em ser assim. Nós nos voltamos a Deus pedindo para que Ele nos amolde. O seu mandamento para a nossa vida, como nós lemos neste texto de 1 de Pedro, diz que nós devemos ser santos porque Deus é santo. Essa é uma forma primordial de nós honrarmos a Deus. Nós glorificamos a Deus pela adoração, pelo louvor, mas também quando nós conversamos com Ele, pedindo que Deus crie em nós um coração puro e renove em nós um espírito inabalável. Se é assim, nós devemos orar mais por isso. Nós devemos orar pedindo que Deus nos aperfeiçoe, confessando diante de Deus aquilo que nós sabemos que precisa ser mudado. Se Deus é santo, não há nada em nós que nós podemos esconder dessa santidade de Deus. Se Deus é santo e Ele também é onisciente, Ele sabe perfeitamente quem nós somos, sabe a nossa condição de pecadores, é certo que no nosso coração deve haver um temor para com Deus, mas também um pedido a Deus: Senhor, limpa o meu coração, purifica-me, Senhor, com as brasas vivas do teu altar, para que eu seja santo, como o Senhor é santo. E da mesma forma que Jesus Cristo viveu neste mundo, eu quero viver. Da mesma forma que Ele honrou e obedeceu ao Pai, eu assim quero também honrar e obedecer. E sendo assim, eu quero viver a minha vida
de uma forma digna do Evangelho e de forma agradável ao meu Deus, sendo transformado dia após dia e amando ao meu Senhor, ao meu Deus, com todo o meu coração. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que a santidade de Deus seja hoje contemplada pelos nossos corações, para que a gente perceba quem Deus é e o que Ele requer de nós. Que Ele mude a nossa vida e que Ele nos faça a cada dia sermos pessoas parecidas com Jesus Cristo. Amém? Quero orar pela sua vida. Quero que você ore comigo por tudo aquilo que você sabe que precisa ser transformado. E logo após essa oração, quero que você escreva os seus pedidos aqui nos comentários para nós prosseguirmos em oração pela sua vida. Senhor Jesus, o teu nome é santo, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que não devemos brincar com as tuas verdades, Senhor, porque o Senhor é santo. O nosso coração se enche de temor e de reverência e de percepção das tuas verdades sagradas, que são inegociáveis, Senhor. Que nós jamais podemos abrir mão delas, porque tu és perfeitamente santo. O Senhor condena o pecado, o Senhor condena tudo que há em nós de errado, Senhor, mas louvado seja o teu nome. Que mesmo o Senhor sendo um Deus santo, esta tua perfeição santa foi completamente satisfeita na cruz de Cristo. E nós podemos ser aceitos como teus filhos, Senhor, não por alguma coisa boa que produzimos, mas por tudo aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Ó Deus, nós temos muitas falhas, muitos defeitos, muita coisa a ser mudada na gente, ó Deus, mas nós queremos pedir a tua misericórdia, ó Deus, a tua graça, que se renova em nós pelo sangue de Cristo, para que a gente, ó Deus, esteja mais próximo de ti, percebendo que tem que ser mudado em nós, Senhor. E que o Senhor nos ajude a corresponder à tua maravilhosa graça, sendo santos e totalmente aperfeiçoados pelo Senhor. Ó Deus, nós desde já oramos pelos pedidos de oração que os nossos irmãos estão fazendo nesse momento e por aqueles que ainda serão feitos, ó Deus. Que a tua mão de poder, que a tua graça nos assista, cuide das nossas famílias, Senhor, atenda, ó Deus, as nossas necessidades de acordo com a tua boa vontade, que é santa e perfeitamente agradável, Senhor. Nós nos alegramos na tua presença por mais uma reunião de oração que aqui fazemos e te louvamos e pedimos todas essas coisas em nome de Jesus e na força do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Que a santidade de Deus revele-se a cada dia na sua vida, para que você possa, com a graça de Deus, contemplar a esse Deus, se voltar somente para Ele e ter as suas esperanças renovadas no seu coração. Compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, mande para os seus irmãos, leve a palavra do Evangelho adiante, para que muitas pessoas recebam o alimento sólido das Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e dê a você uma semana abençoada. Fique na paz, em nome de Jesus.